Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Débora Romanini, do marketing da Danfoss, e gostaria de dar boas-vindas ao webinar Injeção de líquido em sistemas de refrigeração industrial com Wesley Lupo e Cláudio Souza. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos vocês. E agradecemos a sua presença. Continuamos, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir pode estar situada em posições diferentes da sua tela, mas compartilharemos a função de cada um. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos nossos apresentadores. Logo abaixo, está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema, e, em alguns casos, links para downloads de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo este campo. À direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível, ou agendar uma reunião com o time de vendas enviando um e-mail. Também estão disponíveis os tópicos para você compartilhar este webinar em suas redes sociais e se inscrever em nossa newsletter. Na parte inferior da tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Caso a câmera do apresentador ou os slides congelem, sugerimos atualizar a tela do seu navegador. Pedimos que, ao finalizar este webinar, respondam à nossa pesquisa de satisfação, que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora passo a palavra ao Wesley para que possa seguir com a apresentação. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, pessoal. Só um minutinho. Estamos atualizando a tela aqui. Tá ok? Pra mim não tá aparecendo. É só aparecer aqui para minha apresentação. Bom? Pronto, agora sim. Deixa eu atualizar aqui o ponteiro. Tá ok? Bom, vamos lá. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Danfoss. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre injeção de líquido em sistemas de refrigeração industrial. Eu sou Wesley Lupo, sou engenheiro de aplicação e vendas da Danfoss Brasil, voltado para o segmento de refrigeração industrial. E hoje, juntamente comigo aqui apresentando o webinar, nós teremos o Cláudio Souza, que é nosso analista de suporte técnico. Muitos de vocês não sabem, mas a Danfoss possui um departamento de suporte técnico que funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial, onde é possível vocês tirarem todas as dúvidas de aplicação, codificação de produto e algum suporte remoto em campo de falhas ou problemas durante a montagem ou durante a operação dos produtos. A nossa equipe aqui está de prontidão para atendê-los. No final da apresentação, eu vou disponibilizar o telefone do suporte técnico e o e-mail, que são os principais canais aí para vocês entrarem em contato, tá? Cláudio, eu gostaria de se apresentar, por gentileza? Boa tarde, meu nome é Cláudio Souza, eu trabalho no time de suporte técnico da Danfoss, sou formado em técnico em refrigeração. Aqui no suporte técnico nós temos um time especializado para tirar as dúvidas, né, de campo, referente a aplicações, essas coisas remotamente. E eu vou estar, ao final da apresentação, fazendo as perguntas para o Wesley, né, que vocês vão fazendo, mas no decorrer do webinar, eu vou também responder algumas perguntas enquanto não chega o final, tá ok? Vou passar a palavra para o Wesley. Então, pessoal, exatamente, resumindo, a nossa apresentação será de forma ininterrupta, tá?
Mas durante a apresentação, vocês podem ir fazendo os questionamentos ali para não esquecer, né? Até para não esquecer para o Cláudio. Ele vai respondendo as que forem possíveis. E ao final aí da apresentação, ele selecionará algumas perguntas aí mais realizadas, né? Mais interessantes também. E nós responderemos para todos aí, ok? Eu vou desligar a minha câmera aqui durante a apresentação para evitar aqui um problema de sinal, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Nossa agenda ela seguirá da seguinte forma. Nós falaremos um pouquinho sobre o sistema ONOF, tá? Os componentes e o funcionamento desse sistema. Falaremos também sobre o sistema proporcional de injeção de líquido, os componentes desse sistema e o funcionamento. Faremos um comparativo da variação de capacidade com válvula ONOF e também com válvula proporcional. Tá? Aqui no caso nós simularemos uma instalação frigorífica e verificaremos como que funciona, como que se comporta o sistema ONOF e proporcional nesse sistema, tá? Nessa instalação. Faremos um cálculo de retorno financeiro, que é o que importa aí para a maioria dos dos nossos clientes, né? Quanto que um sistema ONOF e um sistema proporcional, essa diferença, o que impacta ali na instalação frigorífica e na conta de energia elétrica. E por fim, nós falaremos ali um pouquinho dos produtos mais utilizados nesse sistema, uma breve apresentação, tá? Só para despertar ali uma curiosidade de vocês e posteriormente vocês poderão entrar em contato conosco para mais informações, tá? Iniciando a nossa apresentação, vamos falar um pouquinho sobre o sistema de controle de injeção de líquido ONOF. Bom, seria um sistema de controle ONOF. Basicamente, ele é composto por um conjunto de válvulas na linha de injeção de líquido ali no separador, tá? E no separador de líquido nós temos um conjunto de chaves de nível instalados para realizar o controle e a segurança desse sistema. Aí aqui na linha de líquido nós temos uma válvula de bloqueio, o filtro, uma válvula solenoide, uma válvula de regulagem ou expansão manual e outra válvula de bloqueio. Gravem essa válvula de bloqueio aqui após a válvula de expansão manual, que ela é um item muito importante na instalação, tá? E um pouco mais para frente eu vou falar o que ocorre com essa válvula, que muitos projetistas acabam não instalando, e o que pode acontecer, tá? E no separador de líquido nós temos lá a árvore de boias, né? A famosa árvore de boias, com a chave de nível alto, a chave de nível para controle de injeção, mas também conhecida como chave de nível operacional, e a chave de nível baixo, que é recomendado, mas também muitos projetistas aí, muitos instaladores acabam não instalando no separador de líquido. Essa chave de nível baixo é para proteção das bombas contra cavitação ali por nível baixo de líquido no separador, tá? Nesse sistema, o nível do separador ele varia dentro de uma faixa estreita e perfeitamente aceitável, mas isso sempre conduz a uma maior turbulência, variação da pressão e temperatura interna do separador, tá? Aqui no próximo slide, eu tenho um fluxograma ilustrativo que demonstra esses produtos, essas linhas que eu acabei de informar, tá? Aqui nós temos a linha de líquido, vocês podem visualizar, tá? Válvula de bloqueio, o filtro, solenoide, válvula de expansão manual e válvula de bloqueio, tá? Prestem atenção nessa válvula aqui de bloqueio após a válvula de expansão, que eu vou comentar sobre ela mais para frente, tá? Aqui nós temos o separador de líquido, tá? O nível de líquido aqui no separador. E essa daqui é a famosa árvore de boias. Boia de nível alto, boia de nível operacional e a boia de nível baixo, que é recomendado, mas muitas instalações não possuem, tá? Como que funciona esse sistema? Bom, a boia de nível operacional, ela fica atuando de acordo com a variação de nível no separador. Por exemplo, conforme o nível vai baixando pelo consumo aqui da instalação de amônia, a boia ela baixa juntamente com esse líquido, né? Ela fecha o contato do switch, atingiu o limite inferior, ela fecha o contato desse switch e aciona a válvula solenoide aqui, que é uma válvula normalmente fechada. Então, aciona a bobina, que aciona a válvula solenoide e libera o fluido refrigerante, aqui a amônia, para o separador, tá? Conforme o líquido vai entrando aqui no separador, o nível torna a subir novamente. A boia, por sua vez, também sobe junto com o nível. Quando ela atinge o limite superior, que é ali uma faixa ali de 50 milímetros entre o nível inferior e o superior, ela abre o switch
e corta o sinal da válvula solenoide. Então, impede a passagem de líquido para o separador. Então, esse ciclo vai se repetindo durante o dia, durante a operação. O nível vai baixando, abre o solenoide, injeta líquido. Chegou no nível superior, fecha o solenoide, corta a injeção de líquido no separador, tá? Como mencionei no slide anterior, essa abertura e fechamento de válvula, ela acaba provocando uma variação de pressão interna dentro desse separador, tá? Toda vez que você abre a válvula solenoide, você libera o fluido aqui, né? Tem uma certa velocidade, né? Desse fluido. Então, você tem uma variação de pressão interna no separador. Essa variação de pressão acaba aumentando aqui a pressão no separador. O compressor, por sua vez, que já estava lá no seu set point, ele identifica lá que a pressão no separador subiu, fugiu do seu set point, então ele começa a colocar carga para absorver essa variação aqui no separador. E todos nós sabemos que o compressor colocando carga, ele trabalha mais. O compressor trabalhando mais, maior o consumo de energia. Então é dessa forma que funciona o sistema aqui de injeção de líquido e controle de nível on-off, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema de controle de injeção de líquido proporcional, tá? Como que funciona isso. Nós tínhamos lá o sistema on-off. O sistema proporcional ele é bem parecido a montagem do sistema com o sistema on-off, porém, na linha de líquido, mantemos a válvula de bloqueio, filtro, solenoide. A válvula de expansão manual, nós substituímos por uma válvula de expansão proporcional eletrônica e uma válvula de bloqueio após a válvula de expansão eletrônica, tá? Na árvore de boias, mantemos aqui a chave de nível alto. A chave de nível operacional, nós substituímos por um transmissor de nível por onda guiada, tá? Que vai fazer um monitoramento do nível no separador. E mantemos aqui a chave de nível baixo, que é recomendado, tá? E para fazer todo o controle, toda a lógica aí de controle desse sistema, nós incluímos um controlador microprocessado, que seria esse camarada aqui, o EKE 347, que é o controlador de nível de líquido. Nesse sistema, o nível no separador, ele é constante, porque a válvula de injeção, ele abre na proporção exata à demanda momentânea da planta, tá? Isso evita perturbações ali no nível e variação de pressão interna no separador. Aqui nós temos também, no próximo slide, um diagrama ilustrativo, tá? Do sistema de controle proporcional. Novamente, aqui nós temos a linha de líquido, composta por válvula de bloqueio, filtro, solenoide, válvula de expansão proporcional e válvula de bloqueio novamente. O separador de líquido. Temos a árvore de boia com o transmissor de nível, tá? Instalado na árvore de boia, aqui com seu cabo pegando até o final aqui do separador, o diâmetro todo dele, para monitorar o nível. A chave de nível alto. E nesse caso aqui eu tirei a chave de nível baixo para mostrar para vocês também que existem muitas instalações sem a chave de nível baixo, tá? Então aqui é um exemplo sem a chave de nível baixo, então não tem proteção contra a cavitação das bombas por falta de líquido no separador, tá? E aqui nós temos um controlador de nível de líquido, o EKE 347, que faz todo o controle desse sistema, tá? Vamos lá, Wesley, como funciona esse sistema? Como eu mencionei, o transmissor de nível, ele monitora continuamente aqui o nível no separador, conforme a demanda, vai diminuindo ou aumentando o nível de líquido. Ele converte esse nível de líquido em um sinal elétrico de 4 a 20 mA ou de 0 a 10 volts, envia esse sinal elétrico para o controlador, tá? O EKE 347. O EKE 347, com sua lógica dedicada para esse tipo de controle de nível, ele determina um grau de abertura de acordo com a curva da válvula de expansão para essa válvula. Então, ele determina um grau de abertura e libera a passagem de líquido para o separador, tá? Nesse sistema, dificilmente a válvula motorizada chegará a 0%. Então, a ideia desse sistema é manter a alimentação constante. O transmissor monitora o nível, envia esse sinal para o controlador determina o grau de abertura para a válvula motorizada, que libera o líquido no separador, tá? Conforme o líquido varia, aumentou o consumo de amônia aqui na planta, o líquido vai variar, vai diminuir o nível mais rapidamente, maior o grau de abertura da válvula. O líquido começa a baixar de forma mais lenta, menor o grau de abertura da válvula. Então, como ele tende a manter a válvula sempre aberta,
você não tem aquele fechamento e abertura igual no sistema on-off, tá? A alimentação da válvula aqui é sempre constante, de acordo com a carga momentânea da planta, então você evita a variação de pressão no separador. Então você não tem um aumento na pressão interna aqui do separador. Você não tendo o aumento de pressão interna, o seu compressor lá que estava no set point, ele não precisa colocar carga sempre que a válvula abre, porque a válvula vai estar aberta constantemente. Então o compressor não colocando carga, ele trabalha menos. Compressor trabalhando menos, menor o consumo de energia, tá? Resumidamente, é dessa forma que funciona o sistema on-off e proporcional. Bom, vamos lá. Agora vamos aplicar esse sistema numa instalação frigorífica, né, que vocês possuem aí ou que estão projetando. Vamos fazer um comparativo, tá, do sistema on-off e proporcional. Quando essa instalação há variação de capacidade, como que se comporta esses dois sistemas. Aqui nós temos o software de seleção da Danfoss, o Q-Selector, tá? É um software gratuito que você pode baixar aí diretamente da internet, colocar no seu buscador aí Q-Selector 2, você já tem acesso ao link e pode baixar diretamente lá do site da Danfoss, tá? É gratuito, muitos projetistas e instaladores utilizam esse software para desenvolver os seus projetos, calcular a velocidade de linha, calcular as válvulas necessárias. Então, é um software bem completo e gratuito aí disponível para vocês, tá? Vamos simular a nossa instalação frigorífica aqui, primeiramente, com o sistema on-off, tá? Nossa planta frigorífica, ela tem uma carga térmica de 860 mil kcal. Aqui no software de seleção, selecionamos uma válvula de expansão, uma REG 32 com cone A, tá? Para essa carga térmica, temos um número de voltas para essa válvula de 6 voltas. Vale a observação que o nosso software, ele já determina o número de voltas necessário para a válvula de expansão, para a carga térmica que você está dimensionando ela, tá? Então, para essa carga térmica, nós temos um grau de abertura da válvula de 46,3% e um fluxo de massa na linha de 3.246 kg por hora. Então, para essa carga térmica, nós precisamos alimentar o separador com esse fluxo de massa, toda vez que abre a válvula solenoide, tá? Agora nós temos a mesma instalação frigorífica, porém, por algum motivo específico, noturno, carga está baixa de produto, houve variação na capacidade da instalação, na carga térmica. Então, de 860 mil kcal, agora a nossa instalação ela está apenas com 500 mil kcal, tá? Então, teve uma redução na carga térmica momentânea lá da planta frigorífica. Nós mantivemos aqui a mesma válvula de expansão, tá? Agora, para essa carga térmica de 500 mil kcal, nós temos 4 voltas necessárias apenas, porém, nós sabemos que o nosso operador, ele não fica lá no pé da máquina alterando o número de voltas da válvula de expansão, tá? Para essa carga térmica, o grau de abertura necessário seria de 26,7%, com um fluxo de massa de 1.887,2 kg por hora. Só que nossa instalação, ela está com 6 voltas, que é ajustada a válvula de expansão para a carga total da planta, tá? Com um grau de abertura de 46% e o fluxo de massa de 3.246 kg por hora. Então, toda vez que o solenoide é aberto, naquela carga momentânea você precisaria de 1.887 kg por hora, você está injetando 3.246 kg por hora. Por isso que há variação de pressão interna no separador. Por isso que a pressão no separador sobe toda vez que você abre a válvula de expansão e principalmente quando a planta não está em plena carga, está em carga parcial. Então você aumenta a pressão interna no separador, o compressor que estava trabalhando em carga parcial, ele precisa colocar carga para compensar esse aumento de pressão. Como já mencionei, o compressor trabalha mais, maior o consumo de energia, tá? Agora aqui nós temos um sistema proporcional, tá? Vamos simular aqui a mesma instalação frigorífica, com 860 mil kcal, tá? No software de seleção aqui com o Selector, selecionamos uma ICM 20B, tá? O grau de abertura dessa válvula é de 88%, com um fluxo de massa necessário, que nós vimos no selecionamento anterior também, de 3.246 kg por hora para 860 mil kcal, tá? Essa em plena carga, tá? Agora aqui, a mesma instalação frigorífica, com variação de capacidade,
Agora para 500 mil quilocal, mantivemos aqui a mesma válvula, ICM20 com cone B. O grau de abertura da válvula, 65,6%, tá? Perceba que não é proporcional à redução de carga, tá? Porque é levado em consideração a curva aqui da válvula, tá? Por isso que é muito importante, ao dimensionar o CLP, levar em consideração a curva da válvula, tá? Com fluxo de massa necessário de 1.887,2 kg por hora. Então, percebam que, conforme a variação acontece na instalação frigorífica, a variação de carga acontece, a válvula vai fechando ou abrindo, mantendo o fluxo de massa de acordo com o consumo atual da planta. Então, você evita injetar mais líquido do que o necessário no separador, do que ele está consumindo, você evitando injetar mais líquido do que o necessário, mantendo apenas o necessário para aquele momento, você não tem variação de pressão interna no separador, você não tem aumento de pressão. Você não tendo aumento de pressão, o seu compressor não precisa colocar carga. Ele está em carga parcial ele ficará. Então, o compressor trabalhando menos, menor o consumo de energia. Tá? Então, esse é um exemplo aqui, um comparativo para vocês, preliminar aqui, de como se comporta um sistema on-off e proporcional em uma planta frigorífica que há variação de capacidade. Tá bom? Acredito que ficou clara a diferença entre os dois sistemas aqui. Bom, Wesley, eu preciso convencer a minha diretoria, a minha supervisão, ou o meu cliente, a investir nesse sistema. Quanto que isso impacta ali na minha conta de energia, o meu retorno financeiro desse sistema? Como que eu consigo? Como que eu calculo isso, tá? De antemão, eu informo para vocês que não é uma tarefa fácil calcular, porque toda a instalação possui várias variáveis, né, na instalação. Mas eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês possam ter uma ideia do impacto que causa na conta de energia um sistema on-off para um sistema proporcional, tá? E para isso, eu vou dimensionar os principais componentes de uma instalação frigorífica, vou utilizar até de exemplo a instalação frigorífica de 860 mil kcal. Aí nós vamos dimensionar os principais componentes, ali a válvula de expansão, o compressor, o condensador evaporativo, e faremos um cálculo ali de retorno financeiro através desses dimensionamentos, tá? É apenas uma simulação aqui para vocês. Bom, vamos lá. Mantendo a mesma instalação frigorífica de 860 mil kcal, vamos considerar para esse exercício aqui um regime de operação de menos 10 mais 35. Menos 10 de evaporação, mais 35 de condensação. Aqui nós temos o nosso separador, né? E aqui a linha de líquido, com a válvula de bloqueio, o filtro, o solenoide, a válvula de expansão manual e a válvula de bloqueio após a válvula de expansão manual, tá? Considerando aqui nós temos a queda de pressão ao longo da linha, considerando que a válvula esteja ajustada corretamente, em plena carga, tá? Para 860 mil kcal. Então, nós entramos aqui com 12,5 bar, a mais 35, que vem do recipiente, e injeta lá no separador para 860 mil kcal, em 1,9 bar, tá? Menos 10. Dimensionamos a válvula de expansão, aquela mesma reg 32 com cone A para 860 mil kcal, 6 voltas de ajuste para essa carga térmica, com o fluxo necessário de 3.246 kg por hora. Aqui vamos dimensionar o nosso compressor, tá? Aqui um software de seleção de compressor aí de mercado, o regime de menos 10 mais 35. Aqui eu deixei a observação na pressão, porque nesse software ele conta pressão absoluta, tá? Então soma mais 1, então de 1,9 vai para 2,9 e de 12,5 para 13,5. É importante reforçar para não confundir posteriormente quem estiver fazendo a leitura aí da apresentação, tá? Então o nosso compressor ele nos deu 860.200 kcal, com uma potência absorvida, um consumo ali do compressor para o motor, de 251,4 kW, tá? Agora vamos dimensionar o nosso condensador evaporativo para essa instalação frigorífica, tá? Aqui nós temos alguns gráficos de correção de capacidade de um fabricante de condensador. Por quê? Porque na tabela de condensador evaporativo, de todos os fabricantes praticamente, eles nos dão a capacidade nominal do condensador, tá? Então, através dos fatores de correção 1 e fator de correção 2, nós determinamos a capacidade ali real, a carga térmica real do condensador evaporativo.
E para fazer esse cálculo da carga térmica, nós temos o calor rejeitado do compressor para o condensador, dividido pela multiplicação do fator de correção 1, fator de correção 2, tá? O calor rejeitado nada mais é que a capacidade do compressor, os 860 mil kcal lá, mais a potência absorvida do compressor. Então, o calor rejeitado para esse condensador é de 1.076.404 kcal/hora, tá? Para esse projeto, consideramos a condensação em 35 graus. Vamos considerar que o local de instalação dessa instalação frigorífica, dessa planta, possui o bulbo úmido de 23 graus, tá? Para facilitar os cálculos, vamos adotar que ela está ao nível do mar, tá? O fator de correção 1, ele está relacionado à temperatura de condensação e à temperatura de bulbo úmido. Aqui no gráfico de correção de capacidade do fabricante do condensador, nós conseguimos determinar o fator de correção 1. Perceba, 35 graus de condensação, até a curva aqui da TBU, em 23 graus, nós temos o fator de correção 1. Então, FC1 igual a 1. FC2, para facilitar, o nível do mar, temos outra tabela aqui do fabricante de condensador. Ao nível do mar, o fator de correção também é 1. Então, FC2 igual a 2. Substituindo os valores aqui na fórmula, né? O calor rejeitado dividido pela multiplicação dos fatores, temos uma carga térmica total para essa instalação de 1.076.404 kcal/hora, corrigida, tá? Então, pegamos o condensador selecionado com a carga térmica nominal imediatamente acima. Então, o nosso condensador dessa instalação, ele possui 1.100.000 kcal/hora. Então, dimensionamos a válvula de expansão ali, dimensionamos o compressor e o condensador evaporativo dessa instalação. Tá? O separador de líquidos, nós adotamos menos 10 a 860.000 kcal/hora, carga térmica. Bom, agora aqui nós temos esse mesmo sistema, tá? O sistema on-off, fazendo a injeção de líquido lá no condensador, no separador, perdão. Lembra que lá no começo eu mencionei para prestarmos atenção nessa válvula de bloqueio aqui, posteriormente a válvula de expansão manual? O que acontece, pessoal? Muitos projetistas, instaladores ou clientes, eles não especificam essa válvula de bloqueio após a válvula de expansão manual. Por quê? Porque a válvula de expansão manual, ela totalmente fechada, ela é estanque, ela também opera como válvula de bloqueio. Então, por economia no projeto, acabam eliminando essa válvula de bloqueio após a válvula de expansão. O que isso pode acontecer, que acontece, até é comum acontecer em várias instalações que eu frequento, tá? Então, o camarada precisou fazer uma intervenção. Aqui, uma limpeza no filtro, troca de reparo da válvula solenoide. Ele não possui essa válvula de bloqueio aqui. O que ele faz para isolar o sistema? Ele faz o vazio e fecha a válvula de regulagem, a válvula de expansão, com a válvula de bloqueio, para isolar e poder abrir o sistema. Tá bom. Ele abriu, fez toda a manutenção, limpou o filtro, trocou os reparos do solenoide, vai retornar ao sistema. Lembra que ele fechou tudo aqui para isolar. Tá bom. Quantas voltas tinha essa válvula de regulagem? Infelizmente, até eu me incluo nisso, nós não colocamos no fluxograma o número de voltas que é necessário para aquela instalação, para sistema on-off. Então, o camarada ele perdeu essa referência de quantas voltas são. Ele vai procurar lá no fluxograma da instalação, também não tem essa informação. E muito menos o operador, ele deixou alguma etiqueta ali cravada ali na válvula, informando o número de voltas. Então, ele ajusta essa válvula de expansão de acordo com a carga ali momentânea da planta. Ele terminou a operação, a planta lá tá em operação, ele vai ajustando, atingiu a pressão do separador que ele necessita naquele momento, naquela carga momentânea. Pronto, ele deixou a válvula naquela regulagem, tá? Nesse exemplo, vamos simular que ele regulou a válvula e acabou deixando a válvula um pouquinho mais aberta, tá? Então, ao invés da pressão no separador estar em 1.9 bar, ela subiu para 2.5 bar, por conta dessa válvula de expansão manual estar um pouquinho mais aberta. O que isso impacta? Vamos lá. Temos a nossa válvula de expansão, tá? Aqui, ele deixou com 3/4 de volta, apenas 3/4 a mais de volta na válvula de expansão, ou seja, o ideal seriam 6 voltas, ele deixou com 3/4, nenhuma volta inteira
a mais na válvula de expansão. Com isso, ele gerou um fluxo de massa naquela planta de 3.907 kg por hora. Porém, o necessário para a carga total era 3.246. Com esse fluxo de massa novo, ele elevou a carga térmica da planta para 1.040.000 kcal/hora. E a nossa planta está especificada, dimensionada para 860.000 kcal, tá? O que isso impacta? Aí vamos ver o que impacta lá no nosso compressor. Lembra que eu mencionei que acaba aumentando ali, aumentou a pressão no separador, aumenta o trabalho do compressor? Pois é, aumentou a pressão no separador, consequentemente, a pressão de sucção aqui do compressor aumentou. Então ele acaba colocando carga para compensar esse aumento na pressão de sucção. Ele colocando carga, ele aumentou um pouco mais a sua potência absorvida. O compressor colocou carga, aumentou a potência absorvida. Só que lembrem que o calor rejeitado lá para o condensador evaporativo é a soma da capacidade do compressor, a nova capacidade dele quando colocou a carga, mais a potência absorvida. Então, o calor rejeitado para o nosso condensador lá que nós dimensionamos, nesse momento está em 1.259.844 kcal/hora. Mas lembre-se que o nosso condensador especificado, dimensionado para essa instalação frigorífica, ele tem 1.100.000 kcal. O que impacta, Wesley, quando a gente rejeita mais calor para o condensador do que ele está dimensionado? Nós temos um aumento na pressão de condensação, na pressão e temperatura de condensação. Tá, mas quanto que aumenta? O que isso impacta? Vamos lá. Aqui nós temos o nosso condensador evaporativo, a carga térmica dele nós temos, calculado já. O novo calor rejeitado nós temos, o bulbo úmido nós temos, não mudou, é o mesmo. A temperatura de condensação é o que nós queremos saber agora, para quanto foi. O fator de correção, FC1, ele está relacionado à temperatura de condensação, portanto também não temos. O fator de correção 2, que está relacionado à altitude, também é mantido, foi mantido mesmo, é em 1, tá? Então aqui nós temos a fórmula para calcular a carga térmica do condensador evaporativo, substituindo, isolando apenas o FC1 que nós não temos na conta e substituindo os valores, nós encontramos um fator de correção FC1 igual a 1.15, tá? Jogando lá no gráfico de correção de capacidade do fabricante, fator de 1.15 até o TBU de 23 graus, encontramos uma temperatura de condensação em 37 graus. Então, de 35 graus, a nossa temperatura de condensação subiu para 37 graus, com apenas 3/4 de voltas a mais na válvula de expansão manual, tá? E o nosso compressor, por sua vez, aumentou a sua pressão de descarga, ele também aumentou o seu consumo, aumentou o trabalho dele, aumentou o seu consumo. Então, nesse momento, o nosso compressor está consumindo 267,2 kWh, tá? Bom, agora vamos aos cálculos financeiros, né? O que se impacta lá na conta de energia elétrica? Nessa nossa instalação que nós simulamos, nós temos apenas um compressor, tá? Vamos considerar que ele trabalha 24 horas por dia. Vamos considerar também que o solenoide lá da injeção de líquido do sistema on-off, ela fica aberta 70% do tempo, porque ela fica ciclando, né, abrindo e fechando. Então vamos considerar que ela fica 70% do tempo aberta, tá? A diferença entre o consumo da instalação com a válvula regulada corretamente para a válvula com 3/4 de volta a mais, está nos dando um consumo adicional de 15,8 kW, tá? 24 horas com 70% do tempo aberto, nosso sistema está funcionando 16,8 horas por dia. Por mês, 504 horas. Tá? Agora o consumo mensal, 7.963,2 kWh. Anual, 95.558,4 kWh. Adotando o custo de energia elétrica a 50 centavos por kWh, nós temos um consumo adicional anual, tá, de R$ 47.779, considerando uma instalação com apenas um compressor com 860.000 kcal. Imaginem instalações que nós sabemos aí que são muitas, com 5, 10, 15, 20 compressores. Quanto que isso não impacta na conta de energia elétrica, tá? Isso nós estamos mencionando apenas o consumo de energia do compressor, tá?
Bom, além do consumo de energia do compressor, nós temos outros benefícios que precisam ser calculados, mas aí varia de planta para planta. Lembra lá no nosso primeiro exercício lá, que a planta teve variação de capacidade e ela estava com 500 mil quilocal ao invés de 860 mil? Lembra que nosso ajuste de válvula eram 6 voltas e para 500 mil quilocal eram 4 voltas? Então são 2 voltas a mais no sistema para aquela carga momentânea. Então imagina qual seria o consumo naquele momento ali do compressor com aquela injeção a mais de fluido refrigerante no separador. Então também tem que ser calculado a maior eficiência nas cargas parciais, tá? Além disso, tem que ser calculado o menor custo de manutenção com o sistema proporcional, por quê? Como o solenoide, ele fica ciclando constantemente, então ele fica abrindo e fechando e desgastando ali o seu vedador, né? A sua sede, tá? Já o sistema proporcional, como eu mencionei, a válvula ela tem de ficar 100% do tempo aberta, nem que seja 5% ali, ela vai ficar aberta, alimentando de acordo com a carga momentânea da planta. Então, dificilmente vai haver desgaste no seu PTFE ali, no seu vedador, tá? Então você tem um menor custo de manutenção, menor intervenções ali e troca de reparos no sistema. Além disso, você abrindo menos o sistema, expondo menos o operador à amônia, aqui no caso, né? Então você tem um ganho na confiabilidade e na segurança da sua instalação. Também é um valor que deve ser mensurado aí na sua conta. Então, no cálculo final, pessoal, não é apenas o consumo de energia aqui pela válvula regulada errada. Tem outros fatores que devem ser somados a esse fator de consumo de energia, que vai te dar um retorno real aqui muito maior que os 46 mil reais ali para apenas um compressor, tá? Então, é importante ali nós trabalharmos e entendermos a nossa instalação, o que realmente vai mudar ou vai melhorar no nosso sistema. Eu tenho bastante experiência aí de campo, já frequentei bastante instalações frigoríficas que possuíam sistema on-off, tá? Temos os principais clientes aqui, nossos maiores clientes, digo assim, já estão alterando, se não alteraram por completo, já estão migrando o sistema on-off para o sistema proporcional, tá? Tem um cliente nosso que está migrando todos os seus separadores. O primeiro separador que ele migrou já tem 7 anos, tá? E ele faz o reparo todo ano dos separadores que ele tem em sistema on-off, no solenoides. Aquele primeiro sistema que ele fez o retrofit 7 anos atrás, ele ainda não abriu a válvula de expansão para fazer algum reparo nela. Então, ele não precisou ter intervenção no sistema, para vocês terem ideia aí da diferença na manutenção. Então, tem que avaliar de planta para planta quanto que isso impacta ali no seu retorno financeiro, tá? Mas aqui é para vocês terem uma ideia de valores, para vocês poderem apresentar aí para sua direção, para sua supervisão, gerência, esse investimento e apresentar também para os seus clientes, né? Bom, já dei alguns exemplos, explicamos aqui os sistemas, como funcionam, as diferenças entre eles, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre os produtos que compõem o sistema proporcional, tá? Os principais produtos. Vamos iniciar aqui falando da válvula motorizada, ICM, tá? Muitos de vocês já acredito que já conhecem, já tiveram contato, tá? Ela é uma válvula projetada especificamente para refrigeração industrial. Pressão máxima de trabalho até 52 bar, tá? Que possibilita a operação em alguns sistemas com CO2 também, além da amônia e alguns HCFCs, tá? Já é preparada para 52 bar. Temos diversos tipos de conexões, conexão SOC, ANSI, de acordo com o gosto do freguês, né? Vamos falar assim, para fazer a solda do sistema. O corpo é fabricado em hastes para baixa temperatura, então atende CO2 e amônia para baixas temperaturas tranquilamente, sem precisar ser um modelo específico de válvula, já é um padrão da Danfoss, as válvulas serem preparadas ali para baixa temperatura, tá? Possibilidade de abertura manual, mesmo ela sendo hermética aqui, ela é selada hermeticamente para evitar vazamento, o acoplamento dela é magnético, tá? Não é rotacional, aqui é interno, totalmente magnético e totalmente hermético. Tem a possibilidade de fazer uma abertura manual dela, através do próprio atuador aqui, o ICAD, ou uma ferramenta multifuncional que a Danfoss também fornece, e pode fazer a abertura ou fechamento da válvula ali, principalmente no startup, tá? Ou numa intervenção que seja necessária.
A sede é em PTFE, tá? A vedação dela. E, como mencionei, o acoplamento magnético e ela é selada hermeticamente. Aqui nós temos o atuador ICAD, também conhecido aí motor de passo, motorzinho, como o pessoal costuma chamar, tá? Aqui nós temos uma imagem que mostra a precisão do atuador, aqui um forçador de sinal forçando aqui 8 mA, e ele nos dando um grau de abertura de 25%, equivalente aqui, tá? De 4 a 20, tá bom? Esse é o acoplamento magnético, que é patenteado, tá? É um acoplamento patenteado da Danfoss, que faz ali o acionamento, esse acoplamento encaixa aqui no magnético da válvula, que faz o acionamento dela. Entrada analógica com diversas opções aqui, de 0 a 10 ou de 4 a 20, aí fica a gosto também do cliente, tá bom? Operação também, ela pode ter operação como solenoide, com abertura e fechamento lento e rápido, dependendo da aplicação, tá? Também é utilizada essa válvula em sucção aí, de câmaras, de refrigeração também, tá? Também possibilidade de operação inversa, você consegue alterar aqui no atuador, ao invés de imputar sinal, ela abrir a válvula, você imputa sinal, ela fecha a válvula, também é possível. E ela tem um codificador incluído, tá? Que tem a contagem e garante o feedback da posição real da válvula, tá? O que que é isso? Você emite um sinal de 4 mA lá para a válvula, ela vai te dar um feedback de 4 mA. Se não receber o mesmo sinal que está enviando, isso acusa que há algum problema aí no caminho, ou a válvula travou, deu algum problema, ou por questões de sujeira na instalação, ou falta de alimentação, algum problema no atuador, ou até um problema de cabeamento. Então ela acusa ali um alarme no próprio controlador e você pode identificar alguma falha, além de ter uma proteção adicional para a própria válvula. Por quê? Se você emite um sinal de 20 mA, por exemplo, para a válvula abrir 100%, ela vai contar um tempo, tá? Por exemplo, 20 segundos até chegar ao 100% da válvula. Se nesses 20 segundos ela não atingir o 100%, ela vai emitir um alarme, indicando que há algum problema ocorrendo na válvula. Por exemplo, algum objeto está impedindo que a válvula abra ou feche. Então também é uma segurança a mais aí, para evitar forçar a válvula, se tiver alguma coisa impedindo a abertura dela, e também para proteger a queima do próprio atuador, né? Porque conforme ele fica forçando, você aumenta a corrente elétrica nele aqui. Então ele evita, ele já para e emite um alarme justamente para proteção do próprio sistema. Aqui nós temos um outro exemplo aqui de um separador de alimentação de líquido, porém, aqui embaixo temos o sistema on-off, né? Separado, com as válvulas separadas, conforme nós mostramos aqui para vocês. E aqui nós temos a válvula ICF, a válvula monobloco ICF de faca, tá? ICF, que nada mais é do que todo esse conjunto de válvula montado num único bloco, porém modular, que é a válvula de bloqueio, o filtro, o solenoide. Aqui nós temos a válvula de expansão e outra válvula de bloqueio. Mesma coisa aqui, ó, bloqueio, filtro, solenoide, válvula de expansão e o outro bloqueio, tá? Então, tudo isso em um único conjunto de válvulas. Qual é uma das vantagens desse sistema, tá? Aqui nós temos 10 soldas. 2, 4, 6, 8, 10 soldas para montar essa linha. Aqui nós temos apenas 2 soldas, então você aumenta a eficiência ali durante a montagem, tá? E também a segurança operacional com menos pontos de solda. Além do que, se você precisar de realizar uma intervenção, tá? O volume de amônia interno aqui é muito mais compacto, então você tem muito menos amônia do que um sistema totalmente separado. Então, o risco, a exposição aqui do operador com amônia é muito maior aqui num sistema totalmente separado. Tá, mas Wesley, eu tenho um sistema on-off aqui e eu quero mudar para proporcional. Eu preciso trocar tudo isso? Não, você pode apenas revisar, né? Revisamos os cálculos aqui, ver se está atendendo realmente, está corretamente especificado, e você substitui a válvula de expansão manual por uma válvula de expansão proporcional, inclui o transmissor lá na árvore de boias e o controlador microprocessado, você atualizou ali a sua instalação, tá? Mas também é possível, mencionei, você ter todos os componentes separados, dependendo do diâmetro também, se for um sistema muito grande, é recomendável que tenha todo separado também, por questões aqui de limitação da válvula monobloco, tá? Aqui o funcionamento dela, válvula de bloqueio, filtro, o fluido está entrando aqui da direita para a esquerda, tá? Então o bloqueio entrou, passou pela válvula de bloqueio, desceu para o filtro, foi para a válvula solenoide, veio para a válvula motorizada, válvula de bloqueio no final,
saiu lá para o seu separador de líquido, tá? É dessa forma aqui, que em corte, que funciona a válvula monobloco ICF, com uma ICM aqui funcionando como expansão, tá? Bom, aqui nós temos o transmissor de nível, AKS 4100, tá? Temos duas versões, a versão simples cabo e a versão coaxial, tá? Como que funciona esse transmissor? Ele funciona através de radar de onda guiada. Então, o conversor aqui, ele emite uma onda pelo cabo aqui do transmissor. Ao encontrar o nível de líquido, ele reflete essa onda lá para o conversor. Isso em milésimos de segundos, tá? Então, conforme vai emitindo essa onda e vai retornando, ele converte ali o tempo que demora para atingir o nível e retornar, e determina o nível aqui nesse separador. Ele converte esse sinal em um nível e converte em um sinal elétrico para mandar para o controlador, tá? Esse é o princípio básico aqui de funcionamento do AKS 4100. Ele leva em consideração a constante de elétrica do fluido. Então, cada fluido tem uma constante diferente. O óleo tem uma constante, a amônia tem outra, o CO2 tem outra. Então, o que você configurar nele, ele vai identificar o líquido com aquela constante de elétrica. Por exemplo, nós temos aplicações que o óleo fica em cima, né, do fluido refrigerante. Então, como você determinou a constante de elétrica do fluido específico que você quer ler, ele vai desprezar esse filme de óleo, ele só vai acusar quando encontrar aquela constante de elétrica que você determinou, tá? Ele é projetado especificamente para refrigeração industrial, tá? Porque essa é uma tecnologia utilizada aí na área naval, tá? Marítima. Aí a Danfoss trouxe para refrigeração industrial e foi muito bem aceita, já tem há muitos anos aí no mercado também, diversas instalações realizadas. A versão cabo cobre até 5.000 milímetros, tá, de comprimento da sonda aqui, já vem com 5.000 padrão, aí você corta de acordo com a sua necessidade, tá, de acordo com o diâmetro ou comprimento do seu vaso, se for um vaso vertical, tá bom? A versão coaxial, ela tem até 2.200 milímetros apenas, tá, por limitação aqui do coaxial. Porém, ela pode ser instalada diretamente no vaso. Aqui a versão simples cabo, nós temos que montar a nossa árvore de boias lá. Já a versão coaxial, como ela tem um tubo rígido já montado, você pode instalá-la diretamente no vaso, tá? A aplicação desse instrumento é tanto HCFC amônia, incluindo CO2, porém o CO2 somente com a versão coaxial, porque a constante de elétrica do CO2 ela é muito baixa, muito pequena, e com a versão coaxial aí nos permite ter uma precisão muito maior aí no reconhecimento do CO2, então somente a versão coaxial para trabalhar com CO2, tá? Ela é a operação comprovada aí com todos os fluidos refrigerantes, como eu mencionei, mesmo em combinação com óleo. A condição do processo não influencia na operação, pressão, temperatura não vai influenciar na operação dos instrumentos, tá bom? A leitura pode ser feita em milímetros, centímetros ou metros. E a sua HMI, aqui ela está disponível em diversos idiomas. Infelizmente, ainda não está disponível em português, mas nós temos em inglês e em espanhol já disponível, tá bom? Falar um pouquinho aqui sobre o controlador EKE 347, que esse é o ponto-chave aí da nossa instalação, ele que faz todo o controle do sistema, tá? Ele é dedicado para essa aplicação, tá? A Danfoss passou alguns anos aí desenvolvendo esse produto. Não é apenas como muitas instalações eu vejo aí um conversor de sinal, recebe 10 mA, emite 10 mA. Não, negativo. Esse camarada aqui, ele leva em consideração a curva da válvula e a tendência do nível de líquido. Se o nível de líquido tende a baixar mais rápido, ele faz todo o trabalho e determina um grau de abertura da válvula específico para isso. Se o líquido tende a baixar mais lentamente, ele já faz todo o trabalho e vai modulando a válvula para atender aquela carga momentânea. Ele é projetado especificamente para refrigeração industrial, tá? As informações são claras, com exibição de texto, tá? Então não é aquele controlador antigo que a Danfoss também tinha, tá? Que, por exemplo, você vai ter um código aqui no controlador, aí você tem que estar com o manual na mão para identificar que código é aquele, que informação é aquela. Não, esse controlador ele já te dá o texto completo, tá? Ele vai te dar a linguagem, o parâmetro que você está alterando, ele vai te dar o valor exato, ele não vai te dar ali letras, códigos para você verificar no manual do que se trata, tá? Então você já consegue ler diretamente aqui no display do controlador. Comunicação Modbus, para você comunicar com o PLC central ali da sua instalação. Então tem protocolo de comunicação.
tanto para escrita quanto para leitura. Então, os principais parâmetros você consegue escrever através do seu PLC. Então, você montando ali as telas do seu PLC central, você terá todas as informações de nível, grau de abertura de válvula, alarmes, e você poderá alterar ali, por exemplo, set point, nível de alarme alto, baixo, você consegue alterar totalmente pelo seu CLP também, tá bom? Configuração intuitiva, principais componentes, ele possui um assistente de configuração rápida, ou seja, você não precisa de um especialista em controladores, em PLC, em lógica de programação, para fazer a programação aqui do controlador. O próprio operador consegue fazer a configuração através do assistente rápido, pelo menos colocar em operação de forma rápida ali a instalação frigorífica, tá? Então, com esse assistente ali, você vai acessando os principais parâmetros, ele filtra os principais parâmetros, você configurando ele, set point, nível de alarme, que modelo de válvula está utilizando, ele já consegue entrar em operação facilmente, sem necessidade de um especialista ali em lógica de programação, tá? Além de outra vantagem, porque a lógica aqui já é pré-definida totalmente no controlador. Se der um problema no PLC que não há conserto, tirou um, colocou outro, acabou o problema. Já se você tem um PLC dedicado lá para isso, deu problema no PLC, você terá que chamar novamente o especialista lá em programação para verificar o que aconteceu internamente, abrir o programa total ali para verificar qual bloco está com problema. Então, nesse caso, uma vantagem é tirou um, colocou outro, a programação super fácil, o próprio operador consegue realizar, tá? Você instalando ele juntamente com a KS4100, você autoalimenta o transmissor de nível, você não precisa levar um cabo de alimentação lá para o transmissor, apenas um cabo ali, 2 vias que sai do próprio controlador, já recebe o sinal e autoalimenta o transmissor de nível, tá? Muito mais fácil aí, menos componentes durante a instalação. A montagem é flexível, tá? Com exibição remota, ou seja, você pode acoplar um display remoto nele aqui, fornecido também pela Danfoss, e colocar esse display lá na sala de máquinas, onde você queira, tá? Para ter todas as informações e poder realizar ali a configuração do controlador. Também tem proteção por senha, com 3 níveis possíveis, tá? Ou seja, você tem o operador júnior, operador pleno e sênior. Então, você quer que cada um tenha um acesso, um nível de acesso ali no seu controlador. Cada um possa alterar um nível de parâmetros. Então, você consegue proteger ali o seu controlador para operação indevida, tá? Alguém que não esteja apto a realizar alguma alteração que não esteja autorizada. Você consegue proteger isso. E, felizmente para nós, esse camarada aqui, ele já está disponível no idioma também português. Isso facilita muito a nossa configuração ali e operação, tá bom? Aqui eu dou um exemplo para vocês rapidamente, tá? Nós já estamos finalizando aqui a apresentação. Aqui nós temos um exemplo de aplicação com CLP dedicado da Danfoss, com o EKE 347, e aqui um cliente que resolveu fazer por conta própria a sua lógica de programação, tá? Aqui com o EKE 347 nós temos set point em 33%, o nível de líquido em 31%, muito próximo ali do set point. Perceba o grau de abertura da válvula, como eu mencionei que dificilmente ela fecha. Ela está muito próximo o nível do set point, mas ela ainda está em 5% aberta aqui, tá bom? Então essa é a precisão aqui do EKE 347. Aqui nós temos um outro exemplo com PLC próprio do cliente, set point 60%, porém o nível está em 86,8, tá? O que isso impacta? Lembra que nós vimos lá que se você injetar mais amônia do que a carga momentânea da planta, você aumenta a pressão interna do separador? É justamente isso que está acontecendo aqui. O cliente ele investiu, comprou um sistema proporcional, porém na parte mais barata do sistema, que é o controlador, ele decidiu fazer por conta própria e não conseguiu ajustar aqui o nível de separador adequadamente, tá? Então esse é um problema de você colocar um sistema individual aqui para fazer todo o controle do seu sistema proporcional. Não digo que não há instalações que tem um PLC bem desenvolvido, que chega muito próximo do EKE 347. Mas como eu mencionei também, foram anos de estudos, levando em consideração a curva da válvula, tá? E refrigeração industrial, que é o nosso forte. Agora, um especialista em automação, ele precisa ter todas as informações ali, curva de válvula, como funciona o sistema para poder desenvolver um PLC que chegue próximo ao EKE 347, tá bom? Aqui eu tenho algumas fotos para vocês, dos componentes já instalados, tá? O EKE, a motorizada, a KS4100, aqui é motorizada com a ICF já, aqui uma árvore de boias. Então aqui são algumas fotos que nós temos aí para ficar
de recordação para vocês, tá? Aqui nós temos a boia de nível AKS-38, muito conhecida, porém, aqui vai uma notícia para vocês, a Danfoss está descontinuando o AKS-38, tá? A boia de nível de líquido, e estamos aí lançando o LLS 4000, que é um sensor de nível de líquido, tá? Eletrônico. Então não será mais o AKS-38, mas em outra oportunidade eu falo um pouquinho mais sobre esse sensor de nível de líquido, que estará substituindo aí a nossa boia de nível aí, que é de 1958, tá? Então já chegou a hora aí de mudar. Bom, pessoal, a princípio a apresentação é isso. Tentei fazer de uma forma mais reduzida possível, para não ficar tão corrido, mas ficar de uma forma clara. Aqui, como eu prometi, está o contato do nosso suporte técnico, tá? Tanto o telefone quanto o e-mail, tá? Anotem, é importante, de segunda a sexta-feira em horário comercial. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem estar entrando em contato com eles, estão aptos a responder vocês, tá bom? E muitas das vezes o seu contato aqui na Danfoss não está disponível, está viajando, coisa do tipo, ele acaba não podendo responder de imediato conforme a sua necessidade. Então o suporte técnico está aí para ajudar vocês. Agora, Cláudio, temos alguns minutinhos para os questionamentos. Eu vou abrir a câmera aqui novamente, tá, pessoal? Para vocês poderem ver o meu rosto aqui. Opa, vamos lá. Temos algumas perguntas aqui, Wesley. Vamos lá. Qual seria a funcionalidade da solenoide antes do ICM? Bom, pessoal, muito boa pergunta essa daí, muitas pessoas questionam, tá? O solenoide, ele é o seguinte, tá? A válvula motorizada, ela opera pelo motor ali, o ICAD, tá? Acionado por um sinal de corrente elétrica. Se houver uma queda de energia, a válvula motorizada, ela vai parar na posição em que estiver. Então, nós instalamos a válvula solenoide, antes da válvula motorizada, como uma segurança. A válvula solenoide ela é normalmente fechada, então numa queda de energia, a motorizada pode parar em qualquer posição e você fecha automaticamente a válvula solenoide ali antes. Então, é uma segurança para o sistema. Porém, se o cliente não deseja, não quer instalar uma válvula de solenoide antes da ICM, não há problema. A válvula motorizada, o atuador dela, o ICAD, ele está apto a receber alimentação via no break, tá? Então, você faz a configuração ali do no break, determina o grau de abertura que você quer, caso a energia caia, tá? Então, acabou a energia, o no break entra em ação, o ICAD vai mandar a válvula para a posição que você determinou, nesse caso 0%. Então, são duas opções ali, mas comumente é sempre instalada ali uma válvula solenoide antes da válvula motorizada. Temos uma outra aqui, vamos lá. O controlador, o EKE 347, ele pode ser instalado em caixas elétricas em ambiente externo, exposto ao sol ou à chuva? O controlador EKE 347, ele não está apto a operar no ambiente, tá? Ele é um controlador elétrico. Porém, se você se você montar o seu painel, né, em uma caixa pressurizada, que seja para área classificada, ou você montar uma proteção ali, o seu painel, que tenha um grau de proteção que atenda a área onde você vai instalar, um exemplo, IP65, IP67, ele vai estar protegido dentro da caixa, mas somente o controlador não é recomendado, tá? Ele não tem esse grau de proteção específico. Vamos lá, tem mais aí, Claudinho? Tem mais uma aqui, peraí. Aqui, no bloco ICF, precisa retirar os módulos para efetuar a solda do bloco na instalação? É outra boa pergunta. Isso gera bastante dúvida aí nos instaladores, tá? O bloco ICF, se a solda for TIG, não é necessário remover os módulos, tá? Você pode soldar ela diretamente ali com os módulos montados, tá? Desde que seja a solda TIG. Agora, se for outro tipo de solda, aí é recomendado entrar em contato com a Danfoss e verificar a disponibilidade. Em muitos casos, eu não recomendo desmontar por questão ali de perca das peças ou não saber montar corretamente posteriormente, tá? Mas não é necessária a desmontagem quando for solda TIG. A maioria é solda TIG em campo, tá ok?
Tá, ok. São só essas mesmas, Wesley. Não, por enquanto não tem mais nenhuma pergunta. Bom, pessoal, foi nossa apresentação, tá? Espero que tenha sido de grande valia aí para vocês. Agradeço o Cláudio aí pela participação, por nos ajudar aí com os questionamentos. Aqueles questionamentos que não pudermos responder aqui durante a apresentação, será respondido via e-mail, tá ok? E agradeço muito a presença de vocês, mas antes de desconectarem, eu passo a palavra para a Débora, que ela tem alguns avisos para vocês muito importantes. Então, acredito que é possível vocês ouvirem aí e prestar atenção antes de finalizar, tá? Débora? Obrigada, Wesley. Obrigada, Cláudio. Esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E antes de nos despedirmos, queremos convidá-los a seguirem nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Também convidamos a todos a se inscreverem em nosso canal no YouTube, Danfoss Brasil, onde poderão encontrar alguns dos nossos webinars já gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. Em nosso site, colocando a revista Solutions na pesquisa, também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver casos de êxitos, aplicações de produtos e novidades relevantes. Em continuação, aponte a tela do seu celular para o QR Code ao lado para acessar a nossa agenda de webinars em nosso site, ou, caso prefira, poderá acessar o nosso site divulgando em seu navegador, webinar.danfoss.com.br, e poderão se inscrever gratuitamente em todos que quiserem. E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, assim como o Wesley já mostrou para vocês, entre em contato conosco pelo nosso serviço de atendimento ao cliente. Aproveito também a oportunidade para convidar a todos a curtirem o nosso podcast Dribladores da Refrigeração nos seus meios aí de reprodução de podcast preferidos. Novamente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, a participação de todos, e esperamos nos encontrar em nossos próximos webinars. Obrigada!